Fala galera, aqui quem fala é o professor Fernando. Mais uma vez estou aqui para contar um pouco de história para todos. Vamos hoje falar um pouco da Proclamação da República, que ocorreu em 15 de novembro de 1889. Galera, temos que entender que a Proclamação da República foi resultado de um processo político que se estendeu desde a década de 1870. A insatisfação com a monarquia ganhou força ao final da Guerra do Paraguai, tanto nos meios militares quanto nos civis. Foi essa insatisfação crescente e o surgimento de partidos republicanos que contribuiu para isso. O grande grupo insatisfeito, porém, era o Exército Brasileiro. As Forças Armadas consideravam-se pouco reconhecidas depois de terem conduzido todo o esforço da Guerra do Paraguai. Os militares estavam insatisfeitos com suas remunerações, queriam melhorias no sistema de promoção de carreira e a permissão para opinar suas posições políticas, algo proibido na época. Isso contribuiu para que o republicanismo fosse ventilado no seu interior. Não obstante, a insatisfação com a monarquia não era uma exclusividade dos militares. Os cafeicultores paulistas e a Igreja Católica também estavam insatisfeitos. Ainda o enfraquecimento do regime monárquico no Brasil está diretamente relacionado com o avanço da pauta abolicionista. A relação era proporcional e inversa. Então, na mesma medida em que o abolicionismo ganhava força, o monarquismo perdia influência no país. Politicamente, os debates foram acirrando-se ao longo da década de 1880, tanto na questão da abolição quanto na do republicanismo. A situação do Brasil era de crise crônica na década de 1880 e a polarização só contribuiu para reforçar esse quadro. Com a perda do apoio da Igreja e dos escravocratas, a monarquia ficou sem os grandes grupos que lhe davam apoio, sobretudo o segundo. Assim, a sua sustentação tornou-se extremamente difícil, uma vez que o movimento republicano estava muito forte no final da década de 1880. Na medida em que o republicanismo avançava, uma nova pauta era ventilada, o federalismo. Essa pauta inspirava-se no federalismo que existia nos Estados Unidos e defendia a maior descentralização do governo, isto é, os partidos republicanos agrupavam-se regionalmente e passavam a defender maior autonomia para os estados. Em determinado momento, pensou-se que a monarquia aplicaria uma certa descentralização, mas isso não ocorreu. Outro fator de insatisfação com a monarquia dava-se em relação à economia. Depois da Guerra do Paraguai, a economia brasileira enfraqueceu-se. Afinal, o país gastou muito mais do que poderia para vencer os paraguaios. Ainda há de considerar-se os impactos da crise mundial do capitalismo de 1873, que impactou pouco o Brasil, mas teve seus reflexos no país. O último fator é a questão da sucessão, pois, até entre os monarquistas, havia um certo incômodo com o fato de que os sucessores do trono eram a princesa Isabel e seu marido, o conde de... A proclamação da República foi mais feita na base do improviso do que, de fato, na base do planejamento. No entanto, o historiador Boris Fausto sugere que, desde 1887, havia encontros que debatiam a possibilidade de derrubar a monarquia no Brasil. Em 1889, existia um grupo formado por grandes nomes da época, como Aristides Lobo, Solon Ribeiro, Quintino Bocaiúva, entre outros, que tinha debates avançados sobre a derrubada do regime. Em novembro de 1889, a crise política estava avançada, principalmente porque já existia uma percepção de que o Visconde de Ouro Preto não resolveria as grandes demandas daquele momento. Sendo assim, grandes nomes do republicanismo da época reuniram-se secretamente com o Marechal Deodoro da Fonseca, um militar bastante influente na época, para que ele aderisse ao movimento. Depois de ser convencido, Deodoro da Fonseca liderou um levante militar em 15 de novembro de 1889, que cercou o gabinete ministerial, destituiu o Visconde de Ouro Preto do cargo e prendeu-o. Ao longo daquele dia, uma série de acontecimentos levaram à proclamação da República, oficialmente, após anúncio feito por José do Patrocínio, um vereador do Rio de Janeiro. Conde de, o marido da princesa Isabel, tentou liderar uma resistência no dia 15 e o imperador tentou formar um novo gabinete, mas as ações não tiveram sucesso. A monarquia estava efetivamente derrubada, Dom Pedro II deixou de ser imperador do Brasil e um governo provisório republicano foi instaurado.
No dia 17 de novembro de 1889, a família real fugia do Brasil e partia rumo à Europa. O dia 15 de novembro é uma data especial no Brasil, pois nesse dia comemora-se a proclamação da República. Atualmente, o 15 de novembro é considerado um feriado nacional. Fala galera, para vocês que gostaram do vídeo sobre a proclamação da República, não se esqueçam de se inscrever lá no canal não e dar um like. Valeu galera!